Quer aprender a bordar este lindo barradinho em vagonite com fitas de cetim para pregar em uma toalhinha de lavabo? Fique neste vídeo que eu vou te ensinar. Vou fazer um lindo bordado com fitas. O nome desse bordado é vagonite de fitas, para pregar nesta toalhinha de lavabo. Eu cortei uma faixinha de tecido vagonite de fitas e deixei sobrar um dedinho de cada lado. A minha faixinha mede de altura 15 centímetros e de largura 34 centímetros. Eu vou precisar de uma agulha de tapeçaria, é uma agulha sem ponta. Eu uso a número 16 e uso também a número 18. Eu vou precisar da fita de cetim número 0. Eu vou usar a cor verde militar e o número da cor é 249. O número da fita é 0, não confundam o número da fita com o número da cor da fita. O número da cor da fita é 249 e o número da fita tem que ser 0. Rosa escuro, número da cor 240 e rosa claro, o número da cor é 310. Precisa ser o tecido próprio para bordar vagonite, chama-se tecido vagonite para bordar com fitas. Aqui está o meio do meu tecido, tanto na altura como na largura. E o meio cai numa traminha que está deitada. Eu vou bordar nas traminhas que estão de pé. Então, eu vou escolher o pontinho de cima. E vou contar a partir deste ponto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É aqui que eu vou começar o bordado. Vou aproximar a câmera. Eu aproximei a câmera para ficar melhor. O meio do meu tecido caiu aqui, né? Que é um pontinho deitado. E eu vou escolher o pontinho que está de pé e vou contar numa diagonal sentido lado direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contei 7 pontos numa diagonal sentido lado direito. A primeira carreira, eu vou usar a minha fitinha rosa escuro e vou medir ela no tecido assim. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e meia. Então, vamos começar. Aqui está o meio, vou escolher o pontinho de cima e vou contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou inserir a agulha. E eu vou separar a metade da fita para cada lado. Juntei as duas pontinhas e vou puxar. Vou reservar a minha fitinha do lado direito e vou trabalhar com a minha fitinha do lado esquerdo. Vou trabalhar numa diagonal até chegar aqui no meio, que é a centralização da minha florzinha. A minha fita está aqui. Eu vou pular este ponto numa diagonal, vou vir no próximo e vou inserir a agulha só no primeiro fio. Tem 2 fios e eu vou inserir a agulha só no primeiro fio. Vou segurar a fita desta forma, formando esta curvinha. Vou puxar a agulha e direcionar a fita, assim acertando ela antes de passar. Vou pegar este pontinho aqui em cima, que está na direção deste. E vou voltar no fiozinho que ficou. Vou pular este ponto e vou vir no próximo. Vou pular este ponto
e vou vir neste ponto aqui. Tem 2 fiozinhos, eu vou pegar somente o primeiro fio e vou fazer aquela florzinha tradicional do vagonite que vocês estão acostumadas a fazer. Pulo este ponto, venho no próximo e pego só o primeiro fio, preparo a curvinha da fita, segurando a fita desta forma, puxo a agulha e direciono a fita. Venho aqui em cima, é uma diagonal desse ponto aqui. É uma diagonal, tem 2 fiozinhos e eu vou pegar só o primeiro, porque eu vou voltar no outro depois. Reto. Voltando no fiozinho que eu deixei. 2 fiozinhos aqui do lado. E eu volto no fiozinho que ficou. Agora, eu vou subir no mesmo alinhamento deste pontinho aqui e vou repetir este desenho aqui. Pulo esse ponto e venho nesse ponto e pego só o primeiro fio. Aqui em cima. E volto no fiozinho que ficou. E agora, eu vou voltar aqui no mesmo alinhamento e vou contar 2 pontos. 1, 2. Que é o espaço de uma flor para outra. Já vou repetir este mesmo desenho. Vou pular este ponto e vir neste ponto e pegar só o primeiro fio e repetir este mesmo processo até o final da carreira. Terminei a carreirinha e ficou assim, sobrou só um pouquinho de fita. Agora, eu vou virar o meu tecido para continuar. Vou avançar um pontinho para ficar a mesma distância do espaço que eu deixei aqui. E vou fazer este desenho agora ao contrário. Pulo esse e venho nesse e pego só o primeiro fio. Eu vou fazer o botãozinho neste sentido, porque este botãozinho está neste sentido. Volto no fiozinho que ficou. E continuo subindo na diagonal. Pulo esse ponto, venho nesse. Agora, eu peguei os 2 fiozinhos. Peguei o ponto inteiro. Continuando, pulo esse ponto e venho nesse. Estou subindo numa diagonal. E agora, eu já vou fazer a florzinha tradicional do vagonite. Só que estou fazendo ela ao contrário. 2 fiozinhos aqui, diagonal desse. E vamos repetir a florzinha. Volto no fiozinho que ficou. 2 fiozinhos aqui do ladinho. E volto aqui no fiozinho que ficou. Agora, eu vou repetir este desenho aqui. Pulo esse ponto e venho neste. Descendo numa diagonal. Pulo esse ponto, venho no próximo e pego só o primeiro fio para fazer o botãozinho. O botãozinho está
neste sentido, no mesmo sentido que esse aqui. Fiozinho que ficou. Pulo esse e venho nesse, e conto 2 pontos, que é esse espaço aqui. Se eu fosse fazer mais desenho, seria 2. Mas como eu já terminei a carreirinha, eu vou continuar até o final. Terminei a carreirinha e até que sobrou um pouco de fita. Ficou assim o nosso bordado. Agora, vamos para a próxima carreirinha. Como eu comecei o bordado pelo meio, eu consegui centralizar bem, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou bem semelhante e o nosso bordado vai ficar bem centralizadinho. Esta flor do meio ficou bem centralizada. Vai ficar bem centralizada na nossa toalhinha de lavabo. Com a mesma cor de fita, eu vou fazer a segunda carreira. Eu vou pular, contar a partir dessa carreira aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na 12ª carreira, eu vou começar. E eu vou parar alinhado com esse ponto aqui. Está alinhado este ponto com este ponto aqui. Agora, eu começo a repetir o mesmo que eu fiz na primeira carreira. Eu pulo esse ponto, venho no próximo, pego só o primeiro fio e vou fazer o meu botãozinho. Meu botãozinho agora vai ficar para cima, igualzinho eu comecei lá na primeira carreira. Pulo um ponto e venho no próximo. E vou fazer uma florzinha grudadinha nessa. Pulei esse ponto e vim neste pegando só o primeiro fio. Fazendo a florzinha tradicional. Fiozinho que ficou. 2 fiozinhos aqui do lado. E volto neste fiozinho que ficou. Venho aqui, observe o mesmo alinhamento. Precisa ser o mesmo alinhamento. Pulo o próximo e venho no seguinte e pego só o primeiro fio e vou fazer o botãozinho para cima. Volto no fiozinho que ficou. Já vou vir aqui no mesmo alinhamento desse aqui e vou contar 2 pontos para começar o próximo desenho. Eu pulo esse, venho nesse, pego só o primeiro fio e vou descer na diagonal, fazer outra florzinha aqui e assim por diante. Terminei a carreirinha e está ficando assim. Eu peguei menos fita para a segunda carreira, peguei só 3 vezes e 2 dedinhos. E sobrou só um pouquinho. E a primeira carreira eu peguei mais, porque eu ia dividir a fita metade para cada lado. Eu já peguei mais para evitar que faltasse fita. Mas no fim, sobrou. Vou virar o meu tecido nesta posição e vou usar a fita rosa claro
e vou repetir o processo da florzinha neste local. Vai ter uma florzinha aqui nesse pontinho. E eu já sei que eu tenho que vir aqui embaixo desta fitinha. Daqui do começo. Pulo esse ponto, venho no próximo, pego só o primeiro fio. Um pontinho aqui em cima. Fiozinho que ficou. Pulo um ponto e venho no próximo. Pulo um ponto, venho no próximo e pego só o primeiro fio e vou repetir a florzinha tradicional do vagonite. Eu já tenho um barradinho muito parecido com este, só que a flor é maior. E eu senti a necessidade de criar um modelinho menor para a gente aproveitar em toalhinhas de lavabo, que são toalhas pequenininhas. Então, eu pensei em criar este modelinho aqui especialmente para toalha de lavabo. Pulo este, venho no próximo, só o primeiro fio. Dois fiozinhos aqui em cima. E volto no fiozinho que ficou. O processo é o mesmo, só mudou a posição. Olha como tá ficando lindinho. E é uma florzinha pequenininha. Agora, eu vou repetir o mesmo processo em todos os lados. Quando chegar aqui, eu vou entrar com a fita aqui embaixo desta fitinha. Sempre aqui embaixo. Quando chegar aqui, eu venho por cima da fitinha rosa. É isso mesmo. Venho por cima da fitinha. Até aqui, ó, tem um ganchinho aqui embaixo da fitinha. Aí, eu vou pular o próximo ponto, vir no outro, pegar só o primeiro fio e fazer o botãozinho. E o botãozinho vai ficar entrelaçado com este outro botão. Assim mesmo. Agora, eu pulo esse, venho no próximo e continuo, opa, e continuo o processo. Vai ficar esse desenho assim. Medi a minha fita verde militar 2 vezes no tecido. E vamos passar o verde por baixo da fitinha rosa. Segura a fitinha rosa para não sair do lugar. Por baixo. Por baixo. Sempre passando com agulha embaixo. E o verde vai ficando por cima. Eu vou fazer isso em todas as flores, de todos os lados. Este mesmo processo. Vou fazer este processo desse lado, deste lado e deste outro lado.
Passei o verde em todas as flores, está ficando assim. O começo, aqui fica a dobrinha. Se a toalhinha for menor ainda que essa, também ainda dá, que ainda tem espaço aqui para dobrinha. Aqui também vou fazer a dobrinha aqui para minha toalhinha. E ficou um barradinho pequeno, especialmente para toalha de lavabo. Muito lindinho.